Soares e essa é a terceira e última palestra do Festival Fera Virtual, o festival que vai premiar e revelar os melhores autores do Rio de Janeiro. Essa é uma sequência da palestra que nós iniciamos com o João Paulo, cineasta. Hoje ele vai falar um pouquinho mais das questões técnicas para a gente, de como realmente gravar, filmar a história. Mas antes eu preciso falar para vocês que esse é um projeto que foi aprovado pela Secretaria de Estado e Economia Criativa do Rio de Janeiro, tá? Pela Lei Aldir Blanc do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar com a galera, né, mais especificamente que foi selecionada, de como colocar a mão na massa e gravar. Não só para essa galera também, porque o vídeo ele vai ficar aqui no canal. Então vai servir aí para as pessoas que quiserem, em geral, gravar os seus vídeos, né? Vão ser técnicas muito legais, dicas, na verdade, muito legais, para a gente poder, com pouco, gravar um vídeo legal. Então, seja bem-vindo novamente, João. Olá, Paula, obrigado novamente aí pelo convite. Então, vamos lá. Escrevi meu texto, fui selecionado, passei, preciso gravar agora. João, o que eu faço? Estou olhando para o texto aqui. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para iniciar as gravações dessa minha história? Legal. Olha, o primeiro passo, né, no momento que você já escreveu esse texto e tal, é claro que ele não vai estar no que nós chamamos que é o formato de um roteiro de cinema. E também não precisa exatamente ser que nem um roteiro de cinema. O que eu quero passar para vocês como dica, e que é uma coisa natural que vocês vão ter que lidar na hora da prática, é fazer uma divisão da tua história. Imaginar toda aquela história que você escreveu no texto e imaginar quais são os lugares, né, os lugares que vão ser filmados, ou seja, as locações, o que nós chamamos em cinema, que são as cenas, ou seja, minha história começa com o meu personagem no quarto, na cama, ele está ali dormindo, ele acordou e teve a notícia que acabou a pandemia, por exemplo. Então, ou seja, tem a cena 1, que é no quarto, por exemplo. Aí cena 2, se ele saiu para o corredor, ele foi no banheiro. Cada cômodo, cada lugar diferente é uma cena. E isso é importante para você ter uma logística e organização. Então, basicamente, primeira coisa, pega o texto seu e imagina essa coisa de quantas cenas o seu filme vai usar. E já uma dica que eu dou de cara é, quanto menos locações, quanto mais você conseguir sintetizar em poucos lugares, melhor, porque você potencializa, usa o máximo de cada locação, de cada lugar. Então, se você conseguir sintetizar em poucos lugares, melhor é para você. E aí o segundo ponto que eu falaria logo em seguida é você ter um mínimo assim de conhecimento de enquadramentos. Porque uma coisa que você vai fazer, que a gente chama em cinema, que é decupagem. É uma coisa que você pega aquela história, aquele roteiro, e você vai ter que dizer, ou seja, como você vai enquadrar aquilo, aonde você vai botar a sua câmera, como você vai filmar o enquadramento. Então a gente tem o que a gente chama que são os enquadramentos, é uma decupagem. Então tudo a parte primeiro de uma preparação. Então não adianta você pegar o texto e falar, vamos filmar. O ideal é primeiro organize. Então, primeiro organize como? Divida por locações e depois divida por planos, decupagem, por enquadramentos. Plano, o que é um plano, né? Um enquadramento? É cada vez que você vai apertar aquele seu REC da câmera, e aí quando você der o stop, ou seja, aquilo que você captou ali é um plano. Então você tem que saber quantos planos você vai filmar. Por exemplo, um personagem, você vai falar uma coisa, então você vai ter o seu rosto. Depois vai ter um corte, você vai mostrar, de repente, a chave, um objeto especial que você, o seu personagem, olhou. Então isso tudo você tem que pensar e organizar antes de filmar. Então eu vou falar aqui rapidinho um pouco dos enquadramentos que existem, Paula, ou assim, os mais básicos. Então a gente tem primeiro o close. O close é um plano assim, ó, que pega aqui o meu rosto, pega quase a cabeça inteira, mas é um close aqui, né? Um plano detalhe, por exemplo, é uma coisa menor, tipo, um plano detalhe da fechadura da porta, um plano detalhe do meu olho, um plano detalhe do meu nariz. Então isso é um detalhe. Aí nós temos o close, depois nós temos o que nós chamamos de primeiro plano, que é um plano onde pega o ombro, pega aqui do ombro e que pega até aqui a cabeça. Então isso daí é um primeiro plano que a gente chama. E tem uma regrinha meio clássica, é claro que a gente está falando tudo de cinema clássico,
né? Mas o clássico, a gente até fala que o ideal é você filmar o corpo humano sem cortar no que a gente chama vulgarmente nas juntas. Ou seja, se eu gravar aqui, ó, do meu pescoço e aqui, vai parecer que a minha cabeça está meio flutuando no quadro, né? Então, o ideal é você pegar um pouco da continuidade do meu corpo, ou seja, o ombro. Então, você pegar por partes é interessante. Então, não cortar na junta, como assim? Aqui no pescoço ou no quadril. Então, você pega um pouco mais. Por exemplo, tem um plano americano, que é um plano que pega acima dos joelhos, então é na coxa. E chama americano porque era para os faroestes, né? Para pegar a arma ali do pistoleiro. Então, é o plano americano. Então, basicamente, então nós temos o close, nós temos o primeiro plano, tem um plano médio que pega do tórax para cima e tem o plano americano que pega na coxa, e depois tem um plano que ele chama conjunto, que pega o corpo inteiro, e nós temos depois o plano aberto e até o plano paisagem. Então esses são os enquadramentos básicos. Mas assim, o que é interessante é vocês saberem minimamente, não querer dizer rigidamente que eu só posso filmar desse jeito. Você pode filmar de outras maneiras, mas ter consciência, como eu falei, de repente grava aqui e dá aquela sensação meio esquisita. De repente essa sensação esquisita você queria dar. Então, legal, ótimo, então faz assim. Beleza, aí descobrimos que tem várias formas de gravar, né, esses enquadramentos. Então, você que vai gravar, presta bem atenção para saber em qual desses você vai utilizar, né? Ou até mesmo não utilizá-los, mas enfim, são dicas muito legais para a gente poder aí pensar na gravação da nossa história. Mas, João, uma outra pergunta. Eu tenho a minha história aqui, com início, meio e fim, bonitinho. Eu preciso gravar isso na sequência? Eu posso inverter a ordem na hora da gravação? Quais são as técnicas que existem para eu gravar essa sequência do roteiro? Legal, Paula. Olha, para gravação em si, para a questão de praticidade, você é claro, por exemplo, na sua história tem várias, de repente tem várias situações no mesmo quarto. Então, às vezes é legal você já filmar tudo de uma vez no quarto, todas as cenas. Mas tem um outro detalhe, em questão de roteiro mesmo. De repente tem histórias que começam pelo final. De repente, como eu brinquei falando da história do vizinho, que começa fazendo um barulho, batendo na parede, e até chegar às últimas consequências. Então, de repente, o filme pode começar com você já, né, o personagem, sei lá, quase quebrando a janela do vizinho, alguma coisa do gênero, mas tipo assim, no ápice, né, ou seja, no final, e depois a gente entender durante o filme a razão, o que justificou aquele final. Então isso também você pode inverter. O que vale, que é muito importante lembrar daquela, né, na dica primeira do roteiro da história, é sempre lembrar daquela jornada do herói. Então, se você tem aquela jornada do herói em vista, você tem o seu público ali interessado na tua história, mesmo que a ordem seja diferente. Isso não vai mudar. É uma questão de você pensar como você vai surpreender o seu espectador e também o que vai ser mais prático para você filmar. Então, como eu disse, pode filmar na ordem que você quiser, desde que você tenha bastante anotação, organização. Quanto mais organização no cinema, é melhor. Uma coisa que eu por experiência, tive e vejo cada vez mais, é quanto mais eu me organizar numa fase antes da filmagem, melhor vai ser o meu filme. Então, ou seja, a parte principal é antes, é de você se organizar, estar preparado. Mas para a gente gravar, a gente tem algumas áreas também dentro dessa gravação que precisam ser levadas em consideração antes de gravar, né? Você pode falar um pouquinho para a gente quais são essas áreas, para a gente poder entender? Paula, então, todo mundo está acostumado a ver um filme, aqueles créditos finais, com um monte de nomes passando ali, de nomes de equipe, né, das pessoas que trabalharam num filme. Realmente são muitas pessoas. Só que, basicamente, todas elas acabam trabalhando o que a gente chama em 5 áreas, que a gente chamaria que é a produção,
que a produção é a área que cuida de viabilizar, de fazer o cronograma, organizar, por exemplo, se vai precisar comida para alimentar a equipe, se vai precisar de transporte para levar algum equipamento, sabe? Se vai ter que fazer um orçamento para alguma coisa, se vai ter que alugar alguma coisa, se vai ter que negociar para emprestar uma roupa, alguma coisa, negociar alguma coisa. A produção, ela é crucial e ela organiza nessa logística. Depois nós temos o que a gente chama que é a arte. A arte é tudo que a gente vê no filme de cenário, de objetos, a parede, uma decoração, um vaso, tudo que nós vemos, a roupa, tudo isso é do departamento da arte, figurino, a maquiagem, né, os efeitos especiais, então tudo isso vem do departamento da arte. E depois nós temos a parte do som, que é toda essa parte, é claro, do som do filme, com os microfones, a equipe que vai captar o som, não só o som da fala, mas também o som posterior, depois do desenho de som, da questão da trilha sonora. Tem também a fotografia, que é a parte que cuida da imagem, que vai ver as lentes, que vai ver o equipamento, de como vai ser né, questão de maquinária, que a gente chama. E, além disso, nós temos a direção, né? A direção, que é né, a minha parte, que eu trabalho mais como diretor, mas que tem eu, os meus assistentes, o continuista, que a direção é quem cuida e organiza do que eu falo, que é a decupagem, né? Desde essa coisa de organizar e como vai filmar, fazer toda uma logística de preparação do que vai ser filmado. Então, basicamente, são essas 5 áreas. É claro, se você tem um parente, um amigo, um irmão, alguém que está ali em casa e que vai ajudar e que de repente pode pegar uma dessas áreas, melhor. Mas se também não tiver, você vai fazer um pouco de tudo isso. Então não importa, mas é você saber que tem essas áreas. Então você, quando vai organizar para filmar, naquela preparação que eu te disse, é pensar muito bem, falar, olha, tem um figurino, qual vai ser a roupa, qual vai ser o objeto, a fotografia, a questão da imagem. Então tem várias dicas que eu também quero né, dizer de como filmar isso de uma maneira né, mais prática também, né? Por exemplo, quando a gente pensa na imagem, é claro que quando eu estou falando da fotografia, de cinema, todo mundo, né, Paula, vai imaginar aquela coisa grandiosa, vários equipamentos, algo caríssimo. Só que a realidade é outra. E eu comecei assim, como eu falei, com um celularzinho de 2 megapixels, que era um celular, ou seja, um dos primeiros. Hoje um iPhone ou qualquer outro modelo da Samsung, de qualquer marca, tem muito mais qualidade do que aqueles 2 megapixels que eu fiz e ganhei o prêmio da CNN. Então não é questão da qualidade, mas a questão da criatividade e a preparação e o bom uso daquilo. Então, quando eu usei um celular que era do meu pai, eu pedi para o meu pai para me ajudar e a gente fez uma armaçãozinha com parafuso, com arame, enrolamos arame para colocar e prender num tripé. Então, ou seja, e eu tinha ainda um tripé né, em casa, mas você que não tem um tripé também não é uma questão. A questão primordial de câmera é o seguinte: se a câmera é um celular, ela é simples, quanto mais você tremer, mexer a imagem, pior fica. Então, o importante é conseguir encontrar uma base firme para colocar a sua câmera, o seu celular. Então, se você não tem um tripé, então coloque em caixa, coloque em cima de uma mesinha, ver com pano, com arame, alguma coisa que se amarre para deixar o mais firme possível. Isso é muito importante. E aí, isso é do equipamento, mas vamos falar o que está à frente do equipamento, que aí é a filmagem, a imagem. Uma coisa que é além da qualidade da câmera, que é primordial, é o bom uso da luz. Então, se você está indo filmar no escuro, mesmo que você tenha a melhor câmera do mundo, vai ficar ruim, porque você não tem luz. Você só vê alguma coisa porque tem luz. Então, você tem que saber usar a luz. Então, quanto mais luz, melhor é. E a gente fala, assim, para quem quiser aí saber um pouco mais, que a gente tem uma estrutura mínima de luz, né? Que seria, a gente fala de 3 fontes de luz, que seria o ideal, minimamente ter 3 fontes de luz. Mas não quer dizer que a realidade é essa, mas você pode recriar essa questão do mapa de luz que a gente chama. Por exemplo, essas 3 fontes. Eu vou falar a primeira, que seria a luz principal.
Por exemplo, você que está me olhando aqui, a luz principal vem de onde? Ela está vindo daqui, ela está vindo de uma janela. Eu tenho a janela aqui da minha casa, é uma luz natural, ela vem e bate aqui no meu rosto. Então, toda essa parte do meu rosto, ela está mais iluminada. Essa é a luz principal. E aqui atrás, a luz, como é uma superfície mais clara, branca, é claro que aqui tem todo um papel de parede aqui estranho e tal, mas da casa aqui que eu alugo, mas ela é mais clara. Então, basicamente, ela vai refletir um pouco de luz, que vai fazer a segunda fonte de luz, que a gente chama, que é um contraluz, na verdade. É um contraluz que é um recorte, porque está vindo de trás, certo? E também a gente tem uma outra luz terceira, que a gente chamaria que é de preenchimento, que ela vem quase que contrária, de direção contrária da luz principal. Por exemplo, está vindo aqui da janela, teria uma outra luz aqui de preenchimento. Não quer dizer que você precisa ter as três, mas você tem que saber ter uma consciência disso, porque se você usar bem esse mapa de luz que eu acabei de falar, você consegue criar uma imagem muito mais interessante para você explorar dramaticamente na sua história, criar um suspense, todo o clima que você desejar. Eu, na minha época, quando comecei, por exemplo, eu ia numas lojinhas, né, de elétrica, né, e comprava lâmpadas. Eu comprava uma lâmpada de tungstênio, que na minha época custava menos de R$ 10, e eu montava numa caixinha, né, que a gente chamava lá de jardineira no interior de São Paulo, então, que ficava no jardim. Então a gente pegava, eu montava, que era tipo uma marmitinha. Então eu comprava aquilo, não gastava menos de R$ 20 e eu montava aquela luz. E aquela luz eu poderia colocar em qualquer lugar e ela virava a minha luz principal, por exemplo. E no outro lado eu pegava e usava uma placa de isopor, que eu comprava em qualquer papelaria. E poderia também, às vezes, colocar nela uma lâmina de papel alumínio para ficar mais forte ainda o rebatimento da luz. Então você pode criar isso na tua casa com pouquíssimos recursos e dar um efeito, digamos, mais profissional, mais interessante. E isso não importa, mesmo que a sua câmera seja de baixíssima resolução, se você tem se você tem um bom uso da imagem, dessa iluminação do ambiente, você vai assim multiplicar muito mais a qualidade da tua imagem. Então é uma coisa primordial que vale a pena. E sobre essa coisa de tripé, na minha época eu tinha que amarrar no arame, né, o meu celularzinho em um tripé, em alguma base firme. Mas hoje, em qualquer lojinha que vende aquelas capinhas de celular, você vai encontrar, né, algum tipo de adaptador para colocar num tripézinho, em alguma armação que você consiga prender com um prendedor numa parede, em algum lugar. Então, ou seja, tem várias possibilidades e hoje com a internet a gente tem muita informação. Então, basta realmente ter a criatividade. Bacana. Você falou bastante da luz aqui, do uso do celular. Tem alguma dica de som? Que som também é importante, né? Com certeza, Paula. Olha, foi bom você lembrar, porque o som é uma coisa que as pessoas às vezes não ligam no primeiro momento e que ela é importantíssimo. É um departamento e é uma coisa que até eu falo sempre também que o som ele traz coisas que a gente não vê na imagem. Então a gente pode brincar que aconteceu um acidente, por exemplo, mas é tudo com som. Nós não precisamos, de fato, ter a imagem daquilo. Então, o som é muito importante para a imaginação mesmo, porque você acaba não tendo os mesmos limites que tem uma imagem. Mas o que eu queria dizer como dica, assim, para o som mesmo, é que como você, provavelmente, você de casa, não vai ter um microfone profissional. É claro que se você puder ir naquela lojinha que eu te falei, da esquina, aquela lojinha que vende a capinha de celular, de repente lá tem um microfoninho que você adapta no adaptador do fone de ouvido e que de repente te ajude a gravar melhor o som. Isso também é muito bem-vindo. Mas o que eu iria dizer é, quando você vai gravar o som, se você não tem um microfone, ou se é um microfone curto, então você, quando for gravar principalmente uma fala, de repente uma narração, você vai falar uma coisa, use aqueles enquadramentos mais próximos, deixe a câmera próxima de onde está tendo esse som. Então, para você gravar melhor aquele diálogo, aquela fala sua, se você estiver lá do outro lado do cômodo e a sua câmera está do lado oposto gravando, provavelmente o som vai ficar péssimo. Então, nem
nem tente fazer uma cena onde você vai falar algo, mas muito distante da câmera. Se você vai falar algo, fale bem perto da câmera, para você registrar melhor o som, ser mais compreensível. E outra dica é pensar muito bem nos lugares que você vai filmar e quais horários que você vai filmar, para justamente não ter o problema, né, do vizinho, do trânsito, da rua, alguma coisa do som dentro da casa que possa atrapalhar e que vai mudar completamente o ambiente, né, a questão do som do teu filme. E é óbvio também, já que você vai poder editar o filme, vai fazer uma montagem depois no computador ou no aplicativo no seu celular, desses enquadramentos, eu quero primeiro esse plano, depois o outro, um close, o detalhe e tal, você vai montar isso, também em vários aplicativos você tem como cortar o som. E também isso também pode ser bem-vindo para você controlar ali tudo e tirar o som. Por isso que muito no cinema é filmado em estúdios, para justamente o controle. Quanto mais você tiver controle, digamos, no set de filmagem, melhor acaba sendo o resultado final. Mais uma dica aí de som para somar essas dicas valiosas que o João tá dando pra gente de como filmar essa história para que a filmagem fique com uma qualidade boa, né? Mesmo tendo poucos recursos na nossa casa. E pra gente terminar, João, tem alguma outra dica que você quer dar para as pessoas para essa gravação? Alguma dica geral? Ou até mesmo para as pessoas que querem iniciar essa carreira de direção, entrar nesse ramo aí do cinema? Existe alguma coisa para dar esse pontapé inicial? Ou não? Paula, eu vejo assim que quando eu comecei, né, essa carreira, quando eu comecei esse sonho lá no interior, né, filhos de comerciantes, e isso parecia algo muito impossível fazer cinema. Hoje em dia, com a tecnologia, muito se facilitou. Então, eu até posso dizer que, né, o audiovisual, o cinema, se tornou quase como um lápis, né, uma caneta e um papel. Ou seja, se você quer criar uma coisa em cinema, em audiovisual, é possível. Você tem ali o seu celular no teu bolso, você pode criar várias coisas. Então, as ferramentas estão mais acessíveis. Isso é o ponto genial. Só que a questão é que não é equipamento. As pessoas pensam muito que é o equipamento que faz a diferença. E, na verdade, o que eu mais aprendi na minha história mesmo é que, na verdade, o equipamento não faz nada. O que faz realmente é aquela pecinha atrás da câmera, que é você mesmo. Então, você, eu falo assim, de realmente assim, ter uma, primeira coisa, uma sensibilidade. Eu vejo que o cinema é uma coisa que, para mim, né, para mim é mais do que um trabalho, é quase uma missão de vida. Então tem um motivo enorme por trás. Porém, assim, primeira coisa é uma sensibilidade, seja sensível. Eu falo assim, eu falava muito para os participantes do grupo fechar o Windows, né, a janela do computador, a janela virtual, e vamos abrir a janela de casa. Vamos ver o que está acontecendo ali do lado. Então é lá que, na esquina, as coisas que estão acontecendo em nossa volta, que vão nos tocar, né, e ser algo pessoal. Então é por isso que eu queria que as pessoas e os jovens, aqueles que sonham em fazer cinema, já de imediato saber que nada é impossível. Tudo é possível, e se você quer ir lá para Hollywood, você quer fazer o seu sonho, ser um cineasta, é possível. Só que você vai precisar ter essa maturidade, essa sensibilidade de conseguir enxergar essa potência ali na tua frente, no teu nariz. Quando você atinge um grau de conseguir, né, ilustrar com imagem e som o que você sente ao redor, você já vai estar fazendo cinema, independente do equipamento, independente do orçamento. Os primeiros 2 filmes que eu fiz que chegaram no Festival de Cannes, por exemplo, eu não tive um financiamento, foram filmes que foram feitos com menos de R$ 500 que eu fiz, e que eu pegando equipamentos emprestados, amigos que vieram para ajudar. Só no meu terceiro curta que eu tive aí um apoio, que veio um apoio da França para realizar o meu terceiro curta, e depois, é claro, né, fiz no ano passado o meu primeiro longa-metragem, que estou agora aguardando para sair nos cinemas, né, e vai estar saindo também no Brasil, e que teve aí um apoio e tal, mas até chegar lá, né, as pessoas não viram os trancos e barrancos que a gente passa antes. Então tem muitos motivos que as pessoas podem
desistir do sonho. Mas eu vejo que o principal deles não é nem questão de talento, é uma questão mesmo de transpiração, de ter sensibilidade com o outro, com o que acontece em volta. Ah, João, muito bacana essa história, sua trajetória. Eu mesma tive a oportunidade de estar com você há muitos anos atrás em um projeto, então, assim, desde aquele tempo até agora, né, tudo que você conseguiu atingir, como você falou, partindo necessariamente de não ter muita coisa, né? E agora tá aí, então é inspiração mesmo. Inspiração para todo mundo, né? Para quem quer começar nessa área. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, de ter passado esse tempo com a gente, contado pra gente a sua história e dado dicas, né? Tanto para o festival quanto para quem quer realmente seguir nessa área, porque ficou um vídeo, na verdade, não só para o Fera Virtual, mas um vídeo para a posteridade, né? Que vai ficar aqui no canal do YouTube. Quem quiser, precisar, para outros momentos da vida poderem também recorrer aqui e utilizar as suas dicas. Assim, estou muito feliz de ter falado com você. Muito obrigada mesmo de coração, tá? Em nome do Fera Virtual, da equipe, te agradecer por você ter estado aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Paulo, e toda a equipe do festival, do projeto. Muito obrigado mesmo. Para mim é uma honra sempre falar de cinema. Obrigado. Sucesso para você na sua carreira, no seu longa. Conta pra gente quando lançar, tá? Que a gente quer assistir com certeza. Sucesso para ele, que você ganhe ainda muitos prêmios e continue se realizando, porque eu acho que é isso também, né? Se realizando com o cinema e realizando também as pessoas que assistem, né? Sensibilizando as pessoas que assistem. Obrigada, gente, por vocês terem ficado com a gente. Espero que tenha ajudado, que tenha sido bom para vocês, prazeroso e funcional, né? Que vocês peguem essas dicas e consigam gravar o vídeo de vocês. Até a próxima, até o próximo festival, já que essa foi a última palestra. Muito obrigada de novo e tchau!